E hoje eu senti de falar com você nesse vídeo sobre o projeto mais novo que eu criei aqui como terapeuta, como criador de conteúdo, que é o projeto Códigos. E hoje eu resolvi falar nesse vídeo como que surgiu essa ideia de criar esse produto. É um produto digital, mas que ele foi ganhando força e hoje ele também faz parte, tem uma parte física, tem uma parte presencial também nesse produto que nasceu inicialmente de forma digital. Então, como que tudo começou em relação ao Códigos? Vou te mostrar aqui algumas imagens também desse produto. Ele tem um kit físico e, na verdade, tudo nasceu a partir dos meus estudos de constelação familiar, do curso de constelação familiar, dentro da nossa pós-graduação em terapias de saúde integrativa. E dentro da constelação, na verdade, toda a constelação familiar, não sei se você já fez, se você já fez constelação, coloca para mim aqui nos comentários para a gente conversar. Se você já fez constelação, talvez você saiba que a teoria que está por trás da constelação familiar é o fato de existir algumas leis que regem as relações. Então a constelação, né, essa teoria da constelação, ela nos ensina que existem 3 leis que regem todas as relações. Quando nós estamos atuando fora de alguma dessas 3 leis ou de algumas delas, as nossas relações elas vão ficar bloqueadas. Eu gosto de brincar, eu falo que a nossa vida fica encalacrada, né? As relações ficam todas encalacradas, a gente não consegue destravar. Por quê? Porque nós estamos indo contra essas leis. O criador da constelação, que foi o Bert Hellinger, ele chamou essas 3 leis, que eu já vou te falar quais são, ele chamou de leis do amor, ou ordens do amor, entendendo que para que o amor possa fluir na nossa vida, nós precisamos estar alinhados com 3 leis. Uma dessas leis é a lei do pertencimento. Nesse vídeo eu não vou aprofundar, porque hoje eu quero trazer a ideia geral da criação do Códigos, então não vou aprofundar, mas eu tenho outros vídeos aqui onde eu aprofundo, eu vou até deixar marcado aqui algum vídeo onde eu falo detalhadamente sobre as 3 leis do amor. Então, o Bert Hellinger trouxe a lei do pertencimento, nos dizendo que tudo pertence, tudo que aconteceu na nossa vida pertence, todas as pessoas pertencem, independente do que aconteceu. A lei do equilíbrio, equilíbrio do dar e do receber, do dar e do tomar. Então, para que uma relação ela prospere, para que o amor possa fluir, nós precisamos equilibrar o nosso dar e o nosso receber. Nem dar demais, nem receber de mais, nem dar de menos ou receber de menos. Então, sempre buscando esse equilíbrio. Porque essas leis, né, toda a energia que rege as relações, elas são autorreguláveis. Então, sabendo ou não sabendo dessas leis, vai haver uma regulação natural feita pela vida, feita pelo universo. O universo sempre está buscando o equilíbrio entre o dar e o receber. E a outra lei da constelação familiar, que seria uma lei que rege as relações, os relacionamentos, é a lei da hierarquia, ou lei da ordem, que significa a mesma coisa. O que a hierarquia nos fala? Que quem veio antes tem precedência. Quem veio depois, veio depois. Então existe uma escadinha, existe uma ordem. Por exemplo, eu vim para a vida depois do meu pai. Então, meu pai, ele tem precedência em relação a mim, ele chegou antes. O meu avô chegou antes ainda do meu pai, então nós temos uma escadinha. Se eu desrespeito essa hierarquia, por exemplo, essa ordem, se eu me coloco como maior do que o meu pai, eu quero ensinar o meu pai como ele deve viver a vida dele. Eu já estou indo contra a lei da hierarquia, ou seja, eu estou indo contra uma lei do amor. Eu vou em alguma área da minha vida, em algum aspecto da minha vida, eu vou estar encalacrado. Não adianta. Não existe ninguém que esteja desrespeitando alguma dessas leis que a vida esteja maravilhosa, fluindo perfeitamente. Isso não existe. Porque é uma lei espiritual, é uma lei que rege a vida. É a forma como o universo funciona. Desde o micro, as micro-relações, até o macro, as grandes relações. E para além dessas 3 leis sistêmicas da constelação, eu também, por um bom tempo da minha vida, eu estudei bastante as leis filosóficas, né? O que a filosofia, o que o hermetismo falava sobre possíveis leis que regem a vida, que regem as nossas relações também. Então, além das 3 leis sistêmicas, pertencimento, equilíbrio,
equilíbrio e hierarquia, existem mais 7 leis que são conhecidas como leis herméticas. De onde que eu peguei? Peguei da filosofia, peguei muito do livro O Kybalion, é um livro de filosofia que fala sobre a antiga Grécia, o antigo Egito, toda aquela filosofia muito antiga, né, antes de Cristo, já se falava sobre leis que regem a vida, né? Então, dentro do livro O Kybalion, há um estudo, né, sobre essas 7 leis, que teoricamente, né, segundo os estudiosos, essas 7 leis vieram de Hermes Trismegisto, que não foi o escritor do livro Kybalion. O escritor não coloca o nome, então nós não sabemos exatamente quem escreveu o Kybalion, mas é como se fosse algum tipo de canalização ou alguém que não quis se identificar, que estudou muito essa filosofia da antiga Grécia e do antigo Egito e considerou então que existem 7 leis que vêm de Hermes Trismegisto, lá de antes de Cristo, muito antes de Cristo, milhares de anos antes, e que já falava sobre essas 7 leis que regem as relações, que são a lei do ritmo, a lei da correspondência, a lei do mentalismo, né, que diz que o universo é mental, a lei do gênero, tudo possui feminino e masculino, não está ligado diretamente ao homem e mulher, e sim energia feminina e masculina, a lei da causa e efeito, a lei das polaridades, tudo possui 2 lados. E todas as leis herméticas, elas estão relacionadas. Então, não tem como explicar uma lei, por exemplo, a lei da correspondência, que é uma das leis que eu acho mais interessantes. Então, o que a filosofia fala sobre a lei da correspondência? De novo, não vou aprofundar nas 7 aqui, porque eu já tenho um vídeo falando sobre todas elas, tá? Vou deixar marcado aqui também para você poder assistir depois. Lei da correspondência, tudo que está dentro está fora. Então, tudo aquilo que está registrado dentro de você possui uma correspondência com algo que está fora de você. Ou o contrário também é válido. Tudo que está na sua vida, mas está fora de você, fora do seu corpo, por exemplo, você está passando por um processo de divórcio. Então é uma coisa que está acontecendo fora, né? É uma separação, vamos supor, seu marido saiu de casa. Então é um acontecimento que está acontecendo fora de você. Só que esse acontecimento, ele possui uma correspondência com algo que está acontecendo dentro de você. Um ciclo que está encerrando dentro de você, uma energia que está sendo liberada, um padrão que você está quebrando de alguma forma. Alguma coisa está acontecendo dentro de você que encontrou no divórcio uma correspondência externa. E o divórcio também automaticamente encontrou uma correspondência dentro de você. Vamos supor, pegar um outro exemplo bem prático. Você está endividado, muitos desafios financeiros. Então, o desafio financeiro, que é algo que está fora de você, a dívida lá com o banco, esse desafio ele tem uma correspondência com algo que está acontecendo dentro de você, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, no seu corpo físico. Existe algum processo de dívida interna também. Tem alguma coisa, alguma dependência emocional, alguma coisa acontecendo dentro que encontrou fora na dívida a correspondência. Eu acho interessante essa, que é uma das 7 leis herméticas, a lei da correspondência, porque ela explica totalmente a nossa vida. Ela explica tudo o que está acontecendo. Não há nada acontecendo ao acaso. Tudo que está acontecendo possui correspondência com algo interno. Então é muito interessante. Estudando o Kybalion, estudando também, eu adoro a professora filósofa, né, professora de filosofia da Nova Acrópole, Lúcia Helena Galvão, estudando muitos vídeos dela. Eu fui me conectando a essas leis, fui aplicando na minha vida as 3 leis sistêmicas e as 7 leis filosóficas, herméticas, então as 10 leis que regem a vida, as leis espirituais, eu fui aplicando nas minhas relações, na minha vida, vendo resultados, vendo que tudo isso fazia muito sentido realmente, e aí eu canalizei, né, essa ideia, idealizei o Códigos, que na verdade são chaves que vão abrindo portas na nossa vida, nas nossas relações. Então, se tem algo travado aí na sua vida, utilizando esse alinhamento com as 10 leis espirituais que regem a vida, que regem as relações, você vai abrindo essas portas que até então estavam fechadas. É quase que um efeito em cascata. Você se alinha a uma lei, automaticamente coisas vão se desbloqueando, e aí você começa a se alinhar com a outra lei, coisas vão se desbloqueando e assim por diante, porque tudo está muito, muito mesmo conectado. E aí o Códigos ele nasceu como
um programa de meditações. Então eu pensei, bom, o que eu vou fazer para me alinhar e alinhar as pessoas que estão comigo às 10 leis espirituais que regem a vida e regem as relações, as leis do amor. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer através de meditações, de exercícios meditativos. Então eu criei um programa de meditações, onde existem algumas meditações para cada lei. Então nós temos 10 leis e para cada uma das leis eu fui canalizando algumas meditações de alinhamento energético, vibracional, frequencial com essas leis espirituais. Além dessas meditações de alinhamento com essas 10 leis espirituais, eu também resolvi criar um kit físico, porque assim como eu estou falando nesse vídeo que tudo que está dentro da gente possui uma correspondência com algo que está fora, e vice-versa, tudo que está fora possui uma correspondência com algo que está dentro, nesse sentido, a criação de um kit físico, para mim, também era necessária para trazer códigos aqui para a matéria, para não ficar apenas nessa energia de trabalhar algo interno, mas também de ver, de pegar aquele kit. Então, o Códigos ele possui uma caneca com a mandala da Flor da Vida na frente da caneca, escrito Códigos, vou deixar uma foto aqui para você ver. E dentro do desenho da mandala existem códigos Grabovoi. Então, eu utilizei esses códigos numéricos de Grabovoi para alinhamento. Então, são códigos que alinham, né, nos alinham ao amor incondicional, ao amor próprio, ao amor também afetivo, também ao amor romântico. Então, é um alinhamento completo com a energia do amor. Quando você está utilizando a sua caneca, códigos, sua xícara do códigos, você olha para essa mandala, automaticamente você já está se alinhando de forma frequencial com as leis do amor. Além disso, a pessoa também recebe em casa, dentro do kit do Códigos, 2 cristais, um quartzo verde e um quartzo rosa. Por que um quartzo verde e um quartzo rosa? Porque são as cores, né, são os cristais do chakra cardíaco, do chakra do nosso coração. Então, se eu quero me alinhar às leis da vida, as que são leis do amor, eu preciso limpar e ampliar, expandir o meu chakra cardíaco também. E além disso, eu também criei o baralho Códigos, né, que é um oráculo. O baralho Códigos, que é um oráculo de 30 cartas com 30 mensagens espirituais do universo e que você pode tirar essas cartas sempre que você sentir necessidade de ter um direcionamento na sua vida. Eu, como terapeuta, utilizo quase sempre no meu dia a dia, nos meus atendimentos, o oráculo do Códigos como um direcionamento para a sessão de terapia. Então eu peço para o meu cliente escolher uma carta, a pessoa tira uma carta e aquela carta ela vai direcionando a sessão. É muito interessante porque geralmente a gente tira a sessão no início e no final, depois de fazer todo o trabalho, as reprogramações mentais, as técnicas holísticas, integrativas, no final eu retomo a mesma carta e a gente consegue fechar exatamente aquela jornada que o meu paciente trilhou dentro daquela sessão de terapia. Então, o Códigos ele é um programa de meditações que possui um kit físico com a caneca, com os cristais do coração e com o oráculo com 30 mensagens do universo. E o Códigos ele cresceu. Então, como se não fosse suficiente, as meditações, o kit físico, ele se tornou também um retiro, agora no dia 6 de dezembro e também no dia 7 de dezembro, que é um final de semana, sábado e domingo, aqui em Florianópolis, de onde eu estou falando, a gente vai fazer um retiro, que é o Retiro Códigos. Então, durante esses 2 dias, no retiro, num espaço maravilhoso aqui em Florianópolis, no meio da natureza, entre a Barra da Lagoa e a Praia Mole, a gente, no espaço Aviva, a gente vai fazer um alinhamento presencial, são 16 vagas, agora eu tenho só 4 vagas abertas, as outras 12 vagas já foram preenchidas. Faremos um alinhamento presencial com essas 16 pessoas, às leis do amor, as leis da vida. Então, o Códigos ele tomou uma proporção grande, ele está expandindo cada vez mais, as pessoas estão se conectando, estão desejando esse alinhamento espiritual com a vida.
muitas vezes, né, e eu sentia muito isso, a gente sente uma desconexão com a vida, né, uma desconexão com o trabalho, uma desconexão com as nossas relações, desconexão com a nossa família, desconexão com a prosperidade. E por que isso acontece? Porque a gente se desconectou a essas leis energéticas, essas leis invisíveis que estão regendo todas as nossas relações. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha sido contribuição para você. Se você tiver interesse de participar do retiro, falta um mês mais ou menos para acontecer o retiro. Temos 4 vagas abertas ainda. É só mandar uma mensagem aqui no YouTube mesmo, que eu entro em contato com você ou alguém da minha equipe e a gente manda mais informações, tá? Ele é um retiro que não vai incluir hospedagem dessa vez, ele inclui somente as refeições, porque o local, ele não estará aberto para hospedagem no dia 6, no dia 7. Então, ele é um retiro onde você vai no sábado, volta, dorme em casa ou onde você desejar, e depois você volta no domingo e a gente trabalha mais durante todo o dia, tá bom? Se você vem de fora para o retiro, eu recomendo que você procure algum Airbnb na Barra da Lagoa ou na Praia Mole, que fica bem do ladinho, tá? Que vai ser bem pertinho do espaço. Se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá, porque eu vou te mostrar todas as imagens do local, e vou colocar aqui também no vídeo para você ver as imagens do local, um lugar super espiritual, bem abençoado, tá bom? Muita gratidão, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.